Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal Audiolivros, tá? E a resenha de hoje vai ser sobre as Crônicas de Nárnia, tá? Essa edição que eu tenho é o volume único, tá? Mas na livraria a gente pode encontrar eles também em versão separada, os 7 livros separadamente, tá? Bom, antes de mais nada eu quero deixar bem claro que as Crônicas de Nárnia foi um livro escrito para crianças. Então, é um livro infantil, então se vocês têm algum preconceito com histórias meio bobinhas ou muito fantasiosas, eu aconselho a não pegar nesse livro, nesse exemplar. Fora isso, gente, é um livro de fantasia, assim, maravilhoso, que todo mundo que é muito viciado em fantasia tem que ter nas prateleiras, porque é super aconselhável, assim. Bom, então, As Crônicas de Nárnia foi escrito entre os anos de 1949 e 1954 por C.S. Lewis, que era um dos amigos de Tolkien, quem escreveu O Senhor dos Anéis, tá? E eles costumavam editar um livro do outro. Então, há controvérsias de como as Crônicas de Nárnia devem ser lidas, tá? Bom, esse volume único, a primeira vez que eu li as Crônicas de Nárnia, eu li como o volume único tá editado, que é a ordem cronológica dos acontecimentos em Nárnia, tá, gente? Então, a primeira crônica desse volume único é O Sobrinho do Mago, que conta a história da criação de Nárnia, né, do mundo onde Nárnia é, e o Leão Feiticeiro em Guarda-Roupa, o Cavalo e seu Menino, assim por diante. Então, eu escolhi gravar essa resenha com a ordem cronológica, como é feito o livro, porque eu acredito que, pra quem tá tendo a primeira leitura das Crônicas de Nárnia, seria mais interessante começar do Sobrinho do Mago, que conta a história de como Nárnia foi criada, até a última crônica, que vocês vão saber o que acontece. Tá? No Sobrinho do Mago, gente, tem um menino chamado Diggory, que tá na casa dos seus tios, que são os irmãos, acho que é o tio André. É como se fosse um cientista maluco, assim, que gosta de fazer experimentos. E, deixa eu ver como é o nome da tia que eu esqueci. E Letícia, tá? Que são dois irmãos, André e Letícia. Só que o André nunca aparece na história assim, porque ele fica trancado num quarto, fazendo os experimentos malucos. E a Letícia fala pro Diggory: olha, você nunca deve entrar naquele quarto, porque o tio André tá muito ocupado, então você não perturba ele quando ele estiver trabalhando. Então ele começa a ficar muito entediado, assim, com o que fazer naquela casa. E ele conhece Polly, uma vizinha que mora na casa ao lado, né? E um belo dia, eles caminhando, assim, pelo telhado, porque na Inglaterra tem muito isso de uma casa ligada pelo telhado, né? Então eles descobrem que se eles caminharem pelo telhado, eles acabam chegando numa outra casa, né? Pelo telhado, eles andando e chegam em outra casa. Então eles decidem ir pelo telhado, por essa passagem secreta, pelo telhado, né? Porque eles acreditam que eles vão, por essa passagem secreta, chegar numa outra casa abandonada e eles poderiam brincar e se divertir sem ninguém perturbar a cabeça deles. Só que por um erro de cálculo, eles acabam caindo dentro do laboratório do tio André, assim, onde ele faz experimentos e tal. Então eles estão andando no laboratório e tal, maravilhados com aquilo tudo, eles acabam achando o tio André parado lá. E o tio André não tá zangado por eles terem entrado lá dentro do laboratório, não. E muito pelo contrário, ele vai e oferece, possuem 2 anéis em cima da mesa, um verde e um amarelo. E a Polly acha que esse anéis muito bonito. Aí o tio André falou: não, se você quiser, você pode ficar com um desses anéis, pode pegar no anel, não tem problema nenhum, não. Pode ficar com um anel desse pra você. E nisso a Polly toca num dos anéis e acaba sendo teletransportada para um outro lugar. Se eu não me engano, o anel que vai é o anel verde e o anel que volta é o anel amarelo. Se eu não me engano, tá, gente? Nisso que ela toca no anel verde, ela vai, só que ela vai sem o anel amarelo, então não tem como ela voltar. E o tio André não fica nem um pouco assustado com isso, não. Ele fica muito feliz. Ele falou que ele sempre tenta fazer esses experimentos com porco-espinho, né? Com porquinho da Índia, desculpa. Só que os porquinhos da Índia não tem como voltar, porque eles não têm inteligência pra tocar no anel amarelo e voltar. Então ele nunca sabia o que tinha do outro lado. E mesmo que o porquinho da Índia conseguisse voltar, não teria como contar pra ele o que ele viu do outro lado, nesse outro mundo. Então ele meio que deu essa bolada assim de mandar a Polly ou o Diggory pra lá, pra eles voltarem e contarem pro tio André que tá lá. Então é um pouquinho perverso, não é muito legal essa história não, né? Meio ganancioso.
E nisso o Diggory fica, tipo, revoltado com o Tio André. Por que ele fez isso com a Polly, se ela é só uma menina? E o Tio André falou que não tem problema nenhum. O Diggory pode levar o anel verde dele pra ir, o amarelo dele pra voltar, e levar o anel amarelo da Polly também pra que os dois possam retornar sem nenhum problema. Porque o único modo da Polly voltar é se o Diggory ir levar o anel amarelo dela. E sem muita alternativa, né, com pena da amiga, o Diggory resolve ir. E nisso que ele toca no anel verde, ele chega num lugar completamente louco, assim, tipo, é como se fosse um bosque, uma campina com vários lagos no chão, assim, pequenos lagos no chão. E nisso que ele chega num lago, ele pisa num lago junto com a Polly, e nesse outro lugar eles vão para um outro mundo. Dentro do lago eles vão para um outro mundo dentro daquele mundo. É meio complicado assim de início para entender, mas vocês lendo vocês vão entender. E eles chegam, digamos, num outro mundo, num país dentro, como se fosse um país, tá, gente? Porque o CS em nenhum momento fala país, não. Chegam num país, para vocês entenderem, em outro mundo. E nesse país, gente, é um país bonito, mas que tá tudo como se fosse paralisado no tempo, assim, então, todo mundo parado. Eles entram num castelo, dentro do castelo tem uma sala com uma mesa gigante, cheia de comida, assim, muito farta, só que todo mundo que tá sentado naquela mesa tá paralisado, assim, como estátuas. Só que o Diggory e a Polly sabem que ali eles não são estátuas, eles são pessoas de carne e osso que estão paradas no tempo. Nisso o Diggory acha uma placa com uns dizeres, assim, estranhos, com um martelo e um sino. E a placa diga mais ou menos assim, tá? Só pra você entender. Não é isso, mas a interpretação que eu tive é mais ou menos assim. Se você não tocar o sino, você vai meio que morrer tentando saber o que aconteceria se você tivesse tocado. Se você tocar, você pode morrer por ter tocado. Mais ou menos assim, entendeu? Não é bem isso não, mas uma ideia geral. E a Polly fala, Diggory, não toca esse sino, o que pode acontecer? Ó, lê o que tá escrito na placa, não é uma boa coisa. E o Diggory, até o último segundo, tenta não tocar, mas aí revoltado, porque eles têm tipo uma briguinha assim, e ele querendo mostrar que ele é o macho da relação, tô brincando, ele acaba tocando o sino. Nisso que toca o sino, acaba despertando uma feiticeira que não é muito boa não, ela é má, assim, eu acredito não, né? A primeira impressão que eu tenho é que ela tá querendo ali usar as crianças, mas depois você descobre que ela não é uma feiticeira muito boa, não. Então acontece algumas trapalhadas ali, e o Diggory bola um plano com a Polly pra eles voltar pro bosque entre os mundos, né, que é o nome do lugar onde tem os lagos, e dali voltarem pro planeta Terra, né, lá pra Londres. Só que sem querer, nisso que eles voltam, eles acabam levando a feiticeira junto com eles pro bosque entre os mundos. E depois acaba levando ela junto com eles para Londres. Então ela vem para o nosso mundo com as duas crianças, com o Diggory e com a Polly. E o tio André fica fascinado por ela, porque ela é uma feiticeira, ela é super pirada, assim, ela fala coisas que o tio André nunca ouviu nenhuma mulher, então o tio André fica meio que apaixonado pela feiticeira. E nisso ela acha que ela chega aqui no mundo e ela vai ser a rainha aqui do planeta Terra, então do nosso mundo. Então o tio André sai, o tio André não, é tio André? André, né? O tio André sai com ela, deixa eu ver, é André sim, gente, é tanta coisa que eu tô falando. É André. Então o tio André sai com ela pelas ruas de Londres, porque ela tá louca, assim, ela pega uma carruagem, vai, como se fosse uma carruagem, e vai embora, assim, o tio André vai atrás dela, porque tá apaixonado por ela, né? E o Diggory pode falar, a gente tem que mandar essa louca de volta pra Sharney, que é o mundo dela. A gente tem que tirar ela daqui, porque ela vai arrumar confusão, e o tio André tá pirado, não quer ajudar a gente, então o que a gente vai fazer pra tirar ela daqui? Então eles tentam bolar um plano pra ela de volta. Nisso, o Diggory e a Polly acabam conseguindo mandar a feiticeira pro bosque entre mundos, sendo que o tio André vai junto. E eles estão tipo tendo uma confusão no meio da rua, com um cocheiro também. Então esse cocheiro acaba indo junto com eles, o cavalo do cocheiro acaba indo também pro bosque entre mundos. E nisso que eles chegam num bosque entre mundos, eles acabam entrando em outro mundo, não Sharney, que é o mundo da feiticeira, um outro mundo. E nesse mundo, quando eles chegam, eles entram nesse outro lago que tem outro mundo, e quando eles chegam,
É um mundo completamente breu, negro, você não consegue ver nada, é tudo preto, um mundo que não foi criado ainda, é um mundo novo que não foi criado. Sendo que nisso, no momento que eles chegam, aparece Aslan, que é o leão, e ele está começando a criar esse mundo. Então tem uma referência bíblica, porque Nárnia tem muita referência bíblica, tá, gente? C.S. era completamente cristão, mas eu não acredito que ele queria pregar nada para as crianças do cristianismo, não. Era uma coisa que estava no cotidiano dele e ele estava acostumado a falar sobre, então ele acabou inserindo nas suas obras, mas eu não acredito que nada querendo trazer as crianças para o lado do cristianismo, não. Então você consegue ver esse momento quando Aslan está criando Nárnia, você consegue ver muitas passagens bíblicas, assim, referências bíblicas cristãs nesse momento do livro, e é muito bacana, vale muito a pena ler essa parte do livro, que é uma parte muito bonita, assim, né? Então, a mãe do Diggory, esqueci de falar, ela estava muito doente, assim, né? Então, assim que Aslan termina de criar Nárnia, o Diggory pede para Aslan, já que ele é tão poderoso, se tem algum meio dele salvar a mãe da morte, que a mãe dele tá à beira da morte, e por isso que eles foram morar com... Ele e a mãe foram morar com o tio André e a Letícia, e ele pede pro Aslan se tem alguma maneira do Aslan salvar a mãe dele. E o Aslan meio que fala pra ele que a única pessoa que pode salvar a mãe dele é ele mesmo. Então ele fala pro Diggory que ele tem que ir até uma parte de Nárnia, depois dos morros de Nárnia, e pegar uma maçã. Olha aí, mais uma referência bíblica. Nisso que ele pega a maçã, essa maçã vai curar a mãe dele. Só que quando a feiticeira vê que o Aslan tá chegando, ela sente uma luz, assim. Ela é como se fosse a treva, né? E o Aslan é uma luz. Então nisso ela fica com medo e foge, assim. Ela foge. E aí depois o Diggory vai falar com o Aslan, pedindo pra ajudar a mãe dele. E o Aslan pede pra ele, depois das montanhas, das últimas montanhas de Nárnia, colher essa maçã, que essa maçã vai ajudar a mãe dele a ficar boa. Nisso, quando a feiticeira voltou pro Bosque Entre Mundos, ela trouxe um poste de uma rua de Londres, e ela achava que aquilo ali como se fosse uma varinha, né, de condão, e ela achava que o pessoal daqui ia ficar amedrontado com aquilo ali. E ela levou pra Nárnia agora, né? Então ela achava que aquilo ali era como se fosse a proteção dela aqui. Só que não, depois vocês vão descobrir o que esse poste que veio do nosso mundo pra Nárnia vira, tá? No próximo livro a gente descobre, a gente consegue assemelhar-se. Então o Diggory parte com a Polly até esses morros, né, onde tem a tal maçã encantada, pra achar. E o tio André fica lá, próximo de Aslan, que Aslan já sumiu, mas lá onde estavam. E o cavalo veio e ele começa a falar em Nárnia. Então ele é coroado o primeiro cavalo, né, falante de Nárnia. Os descendentes falantes serão vindos desse cavalo. E o cocheiro é proclamado o primeiro rei de Nárnia, né? Não vou dar muito spoiler a partir daí. Então o Aslan traz a família do cocheiro pra Nárnia, pra ali eles formarem os primeiros reis de Nárnia. E tem um capítulo muito interessante desse livro, quando o tio André tá sozinho, quando ele vê animais falantes, ele entra em desespero, porque ele não consegue... Quando ele olha pra Aslan, ele não crê, né? Olha aí mais uma passagem bíblica. Ele não crê, então pra ele é um leão selvagem normal, ele não consegue ouvir Aslan, entendeu? Ele ouve Aslan rugindo como um leão normal. Então ele sente medo e sai correndo. Nisso que ele sai correndo, ele encontra os animais no meio da floresta que falam, e é muito legal esse capítulo, porque os animais ficam... Mas isso é o que? Ele é uma planta, ele é uma árvore. Eles resolvem enterrar o tio André, porque eles acham que o tio André é uma árvore falante. E eles enterram o tio André. É uma passagem muito legal, essa parte dos animais falantes tentando descobrir o que o tio André é, o que vai fazer com ele. Eles enterram o tio André. E aí o Diggory consegue chegar lá, mas a feiticeira entra ali no caminho dele antes dele chegar. Não sei se ele consegue pegar maçã, provavelmente... Sim, né? Porque C.S. é um escritor bonzinho. Ele retorna, eles conseguem retornar. O tio André é meio pirado da cabeça. Eles voltam pra Londres, trazem a maçã, não sei, e termina aí o sobrinho do mago com eles retornando.
Tá? O primeiro livro, Sobrinho do Mago, como todos os livros das crônicas, possui figuras. Não sei se vocês estão podendo ver, gente, estão conseguindo ver. No início de cada capítulo também tem figuras muito bem desenhadas, muito bem feitas. Não sei se está dando para vocês verem, mas equivale à intenção. Tá vendo? Bom, as letras não são tão grandes assim, mas os capítulos são tranquilos, tá? Pra quem não gosta de capítulos extensos aí, porque eu sei que tem leitores que ficam nervosos de ter que ler capítulos grandes, meu irmão, oi. Aí, esses capítulos não são grandes, tem em torno assim de 3, 4 páginas, então não são capítulos grandes, não. Bom, o segundo livro das Crônicas de Nárnia, em ordem cronológica, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Pra quem não assistiu o filme ainda, os filmes são bem fiéis aos livros, exceto a Viagem do Peregrino, que foram tiradas algumas ilhas ali e colocados outros. Mas isso é outra questão, né? Mas o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa é o mais seguido, assim, corretamente do livro, tá? O Príncipe Caspian tem ali uma coisinha que não tem no livro, uma coisa no outro, umas mortes desnecessárias que não tem no livro, mas sabe como é que é Hollywood, né? Precisa dar ação para aquilo, visto que as Crônicas de Nárnia não são nem hollywoodianas. Mas cinema precisa disso, né? E a segunda crônica, Leão, Feiticeiro e Guarda-Roupa, conta a história já de... São 4 irmãos, Lúcia, Susana, Edmundo e Pedro, que eles vão no meio da guerra, né? Eles são obrigados a ir refugiados para casa de um tio, no meio do nada, do campo, assim. O tio, que seria o Diggory do primeiro livro, eu acho que sim, hein? Acho que vocês têm que ler para descobrir se esse tio, para onde eles vão a casa, é o Diggory. Eu acredito que seja, mas leem aí para vocês terem certeza. Não vou dar spoiler. Então eles vão pra casa desse tio, só que a casa do tio não tem nada, o tio também não sai do quarto, eles têm que ficar lá, não podem brincar, fazer barulho dentro da casa, porque ela não gosta de fazer barulho. Então eles têm que arrumar algum jeito. Então um certo dia eles estão brincando de pique-esconde, que seria aqui no Brasil pique-esconde. E a Lúcia, que é a irmã mais nova, deve ter uns 7, 8 anos, ela entra num quarto e acaba descobrindo um armário. Vocês lembram da maçã que o Diggory trouxe do Sobrinho do Mago pro nosso mundo no primeiro livro? Então, essa maçã foi plantada. Nisso que foi plantada, surgiu uma árvore. Olha, dessa árvore foi cortada. E a madeira foi transformada num armário. Tá vendo a mágica aí vindo? E é o armário onde a Lúcia encontra. Então a Lúcia acha esse armário, acaba entrando, se escondendo no pique-esconde dentro do armário. Nisso ela acaba saindo em Nárnia. Nisso que ela sai em Nárnia, e a Lúcia acaba conhecendo um fauno, o Sr. Túminos, e eles passam um dia junto lá em Nárnia, né? E ele acaba contando a história de que a Nárnia tá um inverno, assim, um frio por muitos e muitos anos, que é a Feiticeira Branca. A Feiticeira Branca, reinando ali em Nárnia, tá deixando o inverno por muitos e muitos anos. E somente quando os filhos de Adão e as filhas de Eva retornassem para Nárnia, que o inverno ia acabar e o reinado da Feiticeira Branca ia cair. Então o Sr. Túminos fica muito emocionado, excitado quando ele encontra a Lúcia. Nossa, excitado quando encontra a Lúcia. Sempre com minhas piadinhas. Então ele fica feliz porque ele acha que o reinado da Feiticeira Branca vai acabar porque ele vê a Lúcia. Lúcia é uma filha de Eva. Então ele acha que é uma oportunidade da Feiticeira Branca cair. Okay? Nisso, o irmão do meio, Edmundo, também consegue entrar em Nárnia, só que ele vai para um outro lado. E nisso que ele vai para o outro lado, ele acaba encontrando a Feiticeira Branca. E a Feiticeira Branca promete milhões de coisas para ele. E ele, como uma criança, acaba acreditando, né? Então ela fala pra ele que se ele trouxesse os irmãos dele pra Nárnia, eles iam reinar por muitos e muitos anos ao lado dela, que eles nunca iam precisar mais participar da guerra, a mãe dele poderia ir pra Nárnia com eles também, acabar a guerra lá, nunca mais sofrer. E ele fica meio que pensando naquilo, mas não fala nada. Nisso ele também sai de Nárnia no armário,
E tem um momento que ele cruza com a Lúcia e a Lúcia, ué, você também achou aqui esse lugar? Ele, achei e tal. Só que quando eles voltam pra casa do tio, a Lúcia conta a história pros irmãos mais velhos, né? O Pedro e a Suzana mais velha e o Pedro, segundo irmão. E ela conta e o Pedro e a Suzana não acreditam muito não, falando que ela, a Lúcia é tão, né, novinha, deve estar fantasiando essas coisas. Aí a Lúcia fala, não tô mentindo não, é verdade, o Edmundo tava lá também, pode perguntar pra ele. O Edmundo desmente, fala que não foi pra lugar nenhum, que ela tá pirada e coitada da Lúcia. A novinha começa a chorar e espernear. E em determinado momento do livro, os 4 irmãos conseguem entrar. Eles fazem uma besteira lá dentro da casa do tio e eles se escondendo assim deles, eles conseguem entrar no armário sem querer e acabam chegando em Nárnia também sem querer. No elmo... eu esqueci o nome. Peraí. Eu vou ver aqui um segundo. Ermo do Lampião. Lembra do poste que a feiticeira trouxe? Então, nisso que ela deixou cair no chão lá, virou o ermo do Lampião lá, é como se fosse um lampião mesmo, né? Eles chegam nesse ermo do Lampião, aí a Lúcia vai e leva eles pra conhecer o Sr. Túminos, mas quando chegam na casa do Sr. Túminos, o Sr. Túminos não tá lá, foi sequestrado pela feiticeira branca. Mas aí no caminho eles conhecem também 2 castores, os 2 castores viram amigos deles, o Edmundo, quando eles estão na casa dos 2 castores, o Edmundo some, vai procurar a feiticeira branca. Os 2 castores explicam a história da feiticeira branca pra Suzana e pro Pedro. E nisso, cadê o Edmundo? Edmundo sumiu, eles vão atrás de Edmundo, feiticeira branca, não fica muito feliz com o Edmundo chegar sozinho no castelo dela, sem os irmãos, e acaba fazendo uma loucura com ele. E, tem uma parte legal também que eles recebem, a Lúcia, a Suzana e o Pedro recebem um presente de cada... de um velhinho que vem numa rena. E você pode associar isso ao Papai Noel, é muito legal, assim, eles recebem presentes maneiros deles, que ajudam na guerra, né, e tal. Eles encontram Aslan pela primeira vez, lá no acampamento do exército do Aslan, pra derrotar a feiticeira branca. Não posso falar mais nada, tô aqui pensando o que eu não posso falar pra não dar spoiler. E a feiticeira branca acaba indo no acampamento do Aslan. E o Edmundo, ele acaba sendo liberto. Eles conseguem sequestrar lá o Edmundo, tirar o Edmundo de lá. Mas aí a feiticeira branca, quando o Edmundo some, vai até Aslan e fala, Aslan, olha só, todos os traidores pertencem a mim, então o Edmundo é meu. E o Aslan não deixa, então o Aslan faz uma troca com a feiticeira branca, e essa troca não é legal não, porque dá uma queda assim no lado do bem da história. Depois vocês vão ter que ler pra saber quem que eles fazem a troca com o Edmundo. Edmundo fica bem, mas alguma outra pessoa tem que ter sido entregue pra ela. Só que a feiticeira branca também esquece de um pequeno detalhe que muda todo o percurso da história. E os irmãos acabam bem, acredito eu que sim, e conseguem retornar pro mundo dele. Lembrando que o mundo de Nárnia, o tempo passa diferente do nosso mundo. Então, por exemplo, o que passa anos em Nárnia passa apenas alguns segundos ou minutos no nosso mundo. Então, com o fim da guerra com a feiticeira branca, as crianças crescem, ficam mais velhos, adultos, e um dia eles caminham andando a cavalo, né, brincando a cavalo nas florestas de Nárnia. Eles viram rei e rainha de Nárnia, os primeiros reis e rainhas de Nárnia. E eles, brincando a cavalo, acabam voltando no ermo do Lampião. E aquilo ali lembra o passado deles e tal. E sem querer eles acabam saindo de Nárnia. Sem querer, porque eles não queriam voltar. Eles acabam saindo de Nárnia. E quando eles caem do lado de fora do guarda-roupa, eles se veem crianças novamente. E nisso eles reparam que só se passaram alguns segundos desde o momento que eles saíram, né? Então é bem bacana isso. A terceira crônica na ordem cronológica é O Cavalo e Seu Menino. Ai, gente, é o livro que eu empurrei mais com a barriga de todas as crônicas de Nárnia. Olha que os livros são todos bem escritos, maravilhosos, mas O Cavalo e Seu Menino eu tive que empurrar, porque é o mais chatinho, tá, gente? Então, O Cavalo e Seu Menino passa no tempo em que os 4 irmãos ainda estão em Nárnia, né?
no reinado, durante o reinado desses 4, assim, é uma história à parte, mas durante o período que eles ainda estão em Nárnia. Ai... Então, o Cavalo Seu Menino conta a história de Sasta, um menino que vive na Calormânia, como se fosse um outro país. Que Nárnia é como se fosse um país, tá, gente? Não é um mundo, como se fosse um país, né? E tem outro, a Calormânia. E nisso, ele vive... O Sasta é um menino órfão que vive na Calormânia com um pescador, que encontrou ele quando era muito bebê, assim, dentro de um barco, né? E, assim, um dia desse ele resolve... Tá cansado daquela vida, ele conhece um cavalo. Deixa eu lembrar qual é o nome do cavalo. O cavalo Bree, que é o cavalo de um Tarkaan. Tarkaan é como se fosse um cavaleiro nobre, assim, da Calormânia, que compra o Sasta como escravo da mão desse pescador, né? E esse Tarkaan tem um cavalo que se chama Bree. E o cavalo fala, né? O Sasta descobre que o cavalo fala. E o Bree fala pro Sasta que ele veio de Nárnia, onde Nárnia é um lugar perfeito de se morar, ninguém passa fome, não tem guerras, não tem escravidão, não tem nada, e acaba convencendo o Sasta a ir pra Nárnia com ele. Então o Sasta e o Bree, o cavalo, fogem do Tarkaan a caminho de Nárnia. No caminho eles acabam conhecendo Então o Sasta acaba conhecendo a Aravis, né? Que tá montada numa égua falante, que eu esqueci o nome da égua. Ruim, acho que se pronuncia ruim. Que também estão fugindo da Calormânia pra Nárnia. A égua falante também, a ruim também fala, né? Da Aravis. Eu vou falar Aravis, tá, gente? Porque eu acredito que seja Aravis. Nisso, eles precisam passar pela capital da Calormânia, que é Tashbaan. Não, gente, não sei a pronúncia, não. Tem um príncipe da Arquelândia, príncipe da Calormânia, que tem um plano de conquistar a Arquelândia, que é como se fosse um outro país também. Nárnia, Calormânia, Arquelândia. E esse príncipe da Calormânia quer conquistar a Arquelândia para poder depois dominar, invadir Nárnia e casar com a rainha Susana. Sendo que eles descobrem que esse príncipe da Calormânia é muito parecido com o Sasta. E vocês vão saber depois de por que eles são parecidos e o que acontece. Aí aparecem os 4 irmãos também, que eles têm que fazer uma visita lá ao príncipe. Não é um livro legal não, gente. Olha, é chato, é um livro chato. E esse livro também foi muito acusado de racismo, porque o pessoal da Calormânia são retratados como se fossem os muçulmanos, assim, né? Eles têm a pele bastante dourada, escura, assim, e usam turbantes, então o pessoal fez associação com os muçulmanos, então esse livro foi acusado de racismo e não acredito que foi de má coração que o C.S. escreveu, não, mas é isso. Aí eles acabam chegando em Nárnia, os cavalos chegam em Nárnia e tem um leão que ataca eles acham que é o Aslan, mas é apenas um leão selvagem. E é isso, né? O que se passa na história é o Sasta tentando chegar em Nárnia e descobrindo que ele é muito parecido com o rei, com o príncipe. E por que eles são parecidos com o príncipe, vocês vão ter que ler. Por que ele também foi jogado no rio, vocês vão ter que ler. Qual vai ser o final do livro, vocês vão ler, que eu não vou dar spoiler, porque o livro é muito chato, tá, gente? Desculpa, mas amo o C.S. Lewis, amo a Crônica de Nárnia, minha segunda série preferida, mas o Cavalo Seu Menino dava pra passar, entendeu? Não é à toa que foi o menos vendido aí, né?